Professor, o senhor acredita que o Biden nos Estados Unidos ele deve renunciar à candidatura mesmo e assumir a vice-presidente, a Kamala Harris? O que o senhor acha que vai acontecer? O que a gente vai enxergar aí daqui a pouco? Porque foi triste o que a gente viu no último debate, né? Isso, no debate foi muito difícil mesmo. O que eu temo é que nós vamos para uma situação que é muito curta para ser alterada. Biden ontem, numa carta pública, deixou muito claro que faltavam 49 dias para a convenção e 160 dias para a eleição. É muito difícil, num prazo tão curto, você mudar de candidato. Mudar de candidato significa mudar. Primeiro de tudo, você precisa convencer os Estados Unidos são privados que eles vão parar de gostar do Biden e passar o candidato. Quem é esse candidato? Qual é a mentalidade do governo? Eu quero saber. Eu vou discutir isso leva meses. Segundo, Biden também já disse que é o mais importante, Biden teve 90% dos delegados nas primárias americanas. Isso quer dizer 14 milhões de votos. É a pergunta que ele faz. E agora, o que nós dizemos para esses eleitores? Que os votos deles durante quase 2 anos nas primárias não valem nada? É bem complicado. Difícil. Mas, professor, tem alguém no... Desculpa, terceiro ponto. Terceiro ponto que nós temos... O professor está falhando bastante. Professor, está falhando. Uma questão. Está falhando muito a ligação. Por favor, Yuri, tenta botar por telefone. Eu acho que ele está num. A gente não consegue com muitos cortes assim. Faltam expressões agora importantes. Começou a ficar um pouquinho demais. No início eram poucos cortes, agora mas tem esse bastante. ponto que ele levanta, a gente conversou com o Guga Chakra na sexta-feira no Gaúcha Mais, é muito interessante. A questão do tempo, né? O Biden está usando isso, porque realmente falta pouquíssimo tempo para na reta final você fazer uma mudança. Então, você olha para, claro, pesquisa, para tudo. Mas como é que você convence o cara? Você estava dizendo até agora, até o 45, até os 90 minutos. Não, esse é o caminho. Aí depois, no minuto final, é realmente o melhor. Esse cara não é o melhor, esse cara é esse. E aí tem o cara que doa, né? Nos Estados Unidos tem isso, a arrecadação, a pesquisa. O Guga Chakra acredita que vai trocar, né? Ele acha que a Kamala Harris deve assumir e tem que ser ela, na avaliação do Guga Chakra, porque... É mais famosa. Porque é da mesma chapa, né, Potter? Então como a Kelly estava dizendo... As doações de campanha continuam valendo. Isso. Se tu troca o candidato, troca de chapa, aí todas aquelas doações que vieram era para essa chapa do Biden. Então, como a Câmara é da mesma chapa dele, ela poderia continuar no jogo recebendo essas mesmas doações que já foram recebidas. O Guga Chakra acha que vai trocar, que o Biden não tem condições de parar em pé para continuar nessa campanha, enfim. Mas eu queria entender do professor Leonardo Trevisan se ele acha que essa é a tendência, embora, pelo que ele está nos dizendo, é uma situação difícil, como a Kelly disse. Falta pouquíssimo. É que assim, o Trump está liderando as pesquisas, né? Ele é muito forte, certo? Está muito consolidado. Passou por cima nas plenárias republicanas, né? Tá de volta. O senhor ia falar o terceiro ponto, professor. Sobre Biden. Exatamente. Nós temos o ponto do tempo, nós temos o ponto da questão do eleitor e nós temos um terceiro ponto que é fundamental, a confiabilidade. Nenhum desses candidatos teve, de alguma forma, uma presença com um eleitor comum. É isso que Biden teve. Nós temos 5 governadores, todos eles são lideranças regionais, não são lideranças nacionais. É esse o ponto mais forte. E, professor, por que a política americana não se renova? Por que os pais da democracia, coloquei a expressão entre aspas, têm uma dificuldade tremenda de se renovar? Olha, se você olhar no mundo, essa pergunta está sendo feita por vários cientistas políticos. Tem toda a razão. Se você olhar no mundo, você vai observar que há um envelhecimento das lideranças. Isso é uma realidade no mundo inteiro. Não é só nos Estados Unidos. Olha as lideranças europeias. Olhe, por exemplo, a liderança de Modi e de Xi Jinping. Modi tem 77, Xi Jinping tem 72. Nós estamos falando de Índia e China. A Índia e China é metade da população do mundo. Quando a gente olha para esse lado, a gente vê que, de algum modo, há os gregos tinham o Ágora, né? Que eram os mais antigos ensinando os mais velhos, mas isso era antes da internet, né?
com a internet o mundo mudou. Então, de alguma forma, quando nós olhamos para isso, existe uma espécie ainda de confiança nas gerações mais anteriores. Entendi. Cercaram o poder e, de alguma forma, não permitem muita modificação de liderança. Desculpa, Potter, ainda tem uma dúvida. Se o professor Leonardo Trevisan acredita que é uma tendência o Biden renunciar à candidatura para a Kamala Harris assumir, ou se o senhor acha que não, que deve ir o Biden até o fim? Eu acho que não, meu caro. Eu acho que nós vamos em frente com o Biden mesmo. Será muito difícil, pelos fatores que nós já comentamos, pelo problema do tempo, pelo problema da confiabilidade dos eleitores, uma troca de candidatos. Sem a gente contar que Kamala Harris, ao longo de todo esse mandato, ao longo dos 3 anos e meio de poder, teve uma presença, para usar a expressão americana, muito apagada no governo. Biden foi muito cauteloso de ceder espaço à Kamala Harris. É verdade, ele boicotou, hein? O senhor não está sendo econômico, eu vou falar, ele boicotou a Kamala. Eu sou um pouco mais ousada. Exatamente. Ele boicotou ela. Não que ela tenha ido bem, mas, né, porque a gente já falou sobre isso até aqui no programa, ela não foi bem na questão da imigração que ficou com ela, mas ele não. Não. A gente vê isso no Brasil, né? Às vezes tem uns candidatos, uns presidentes que, esse aqui tá brilhando muito, vou tirar, né? É que o Brasil... Nós não temos de nenhuma forma essa presença mais forte de uma geração mais nova disputando espaços políticos. Nós não temos isso, e não é só no Brasil. Eu dei exemplos bem diferentes. Índia, China, nós não temos isso. Isso tem preocupado vários centros de pesquisa em análise de ciência política, porque isso não é um fator isolado. Vários países europeus passam pelo mesmo quadro. Não é uma situação isolada.